Bom dia, galera do segundo, tudo bem? Meu povo, na aula de hoje nós vamos iniciar o estudo de sistema excretor. O sistema excretor, ele apresenta como principal função a remoção de resíduos produzidos do nosso metabolismo. Resíduos esses, principalmente nitrogenados. O sistema excretor, ele vai ser formado por dois rins, dois canais denominados ureter, que conectam os rins com a bexiga. Ele vai ser formado também pela bexiga, que é um órgão muscular que vai armazenar urina e consegue armazenar até 350 ml de urina. E por último nós temos o canal da uretra, por onde vai ser retirado e removido essas excretas nitrogenadas. Aí você deve estar me perguntando, professora, como que ocorre esse processo de remoção dessas excretas nitrogenadas? Esse processo de remoção vai se dar pelo processo de filtração do sangue, beleza? E essa filtração do sangue vai ocorrer dentro dos rins. Quando nós olhamos a anatomia interna do rim, a gente vai ver que o rim ele vai ser dividido em duas regiões. Região do córtex e região da medula. A região do córtex e a região da medula vão ser formados por subunidades menores denominadas néfrons, beleza? E esses néfrons vão ser as unidades funcionais do rim. Por quê? São os néfrons que vão fazer o processo de filtração do sangue. Beleza, os néfrons fazem o processo de filtração do sangue. Mas como que esse sangue chega nos rins? Presta atenção, parte do sangue arterial presente na artéria aorta chega nos rins a partir da artéria renal, ou seja, o sangue oxigenado, o sangue arterial rico em oxigênio, ele chega nos rins a partir da artéria renal. Quando esse sangue arterial chega nos rins, ele vai ser filtrado pelos néfrons, tudo bem? Depois que esse sangue arterial foi filtrado pelos néfrons, ele deixa de ser um sangue arterial e se torna um sangue o quê? Venoso, um sangue rico em CO2. Ok, professora, como que esse sangue venoso volta para o coração? Esse sangue venoso, ele vai voltar pelo coração a partir da veia renal, ou seja, a veia renal retira esse sangue venoso de dentro dos rins e joga esse sangue venoso dentro da veia cava inferior. E a veia cava inferior vai levar esse sangue venoso para o coração, de volta para o coração. Tudo bem? Agora que a gente já sabe como que ocorre a entrada e a saída do sangue, vamos entender melhor como que os néfrons realizam esse processo de filtração do sangue. Presta atenção, meu povo, o néfron ele vai ser dividido em 5 regiões. A primeira região do néfron, nós damos o nome de cápsula renal, também podendo ser chamada de cápsula de Bowman, tudo bem? Essa cápsula renal ou cápsula de Bowman vai entrar em contato com os glomérulo renal. Esse glomérulo renal é formado por milhares de capilares extremamente finos. E esses capilares extremamente finos vão trazer sangue para o glomérulo renal. Nesse processo de contato da cápsula renal com os glomérulos renal, vai ocorrer um processo de filtração do sangue, onde vai ocorrer a retirada de partículas com baixo peso molecular. Aí você me pergunta, uai, professora, quais são essas partículas? Lembra lá quando a gente estudou sangue e eu falei que o sangue é formado pelos elementos figurados e pelo plasma sanguíneo? Então, o que vai ser filtrado vai ser o plasma sanguíneo do nosso sangue. E o plasma sanguíneo é formado por água, glicose, aminoácidos, vitaminas, ureia, tudo bem? Algumas substâncias tóxicas que vão estar dissolvidas ali. Então presta atenção. Quando o glomérulo renal entra em contato com a cápsula renal, ou com a cápsula de Bowman, também pode ser chamada, ocorre o processo de filtração do plasma sanguíneo. E essas substâncias que apresentam baixo peso molecular vão ser o quê? Filtradas pela cápsula renal, formando assim o filtrado glomerular, beleza? Então depois que houve a filtração do plasma sanguíneo, vai ocorrer a formação do filtrado glomerular. Esse filtrado glomerular vai sair da cápsula renal e vai vir para o tubo contorcido proximal. Nesse tubo contorcido proximal vai ocorrer o primeiro processo de absorção,
onde vão ser absorvidos principalmente glicose e aminoácido, beleza? Depois que esse filtrado glomerular passou pelo tubo contorcido proximal, houve o processo de reabsorção, esse filtrado glomerular vai entrar na cápsula néfrica. Nessa alça néfrica vai ocorrer o segundo processo de reabsorção, mas nesse processo aqui na alça néfrica vai ocorrer o processo de reabsorção principalmente de água e sais minerais. Atenção! O processo de reabsorção de água ocorre por osmose, um processo que não há gasto de energia, tudo bem? Já o processo de reabsorção realizado no tubo contorcido proximal da glicose e do aminoácido vai ser por transporte ativo, a gente vai ter gasto de energia, tudo bem? Depois que esse filtrado glomerular passou pela alça néfrica e foi filtrado, ele vai vir para a região do tubo contorcido distal. Nessa região do tubo contorcido distal é onde ocorre o último processo de reabsorção de água e sais minerais. E nesse tubo contorcido distal também, a gente vai ter a secreção ativa de substâncias. Professoras, quais são essas substâncias? A ureia, o NH4 e o hidrogênio, tudo bem? Formando assim o que? A urina. Então, quando esse filtrado glomerular chega no tubo contorcido distal, ocorre o último processo de absorção de água e de sais minerais e inicia o processo de secreção ativa que dará origem à urina. Essa urina vai sair dos néfrons a partir do tubo que? Coletor, beleza? Esse tubo coletor, ele vai se conectar com o ureter, que vai levar essa urina, que vai retirar a urina de dentro dos rins e armazenar essa urina na bexiga, tudo bem? E aí, da bexiga, essa urina vai ser eliminada para o ambiente a partir do canal da uretra, tudo bem? Vocês devem estar me perguntando, beleza, professora? Eu entendi. Mas como que controla, quem que controla esse processo de filtração, de absorção de água, de passagem de sangue? O processo de excreção, ele vai ser controlado e regulado por ação hormonal. E a gente vai ver que existem principalmente dois hormônios que vão regular esse processo. O primeiro hormônio nós chamamos de ADH. O hormônio ADH também é chamado de hormônio antidiurético. Presta atenção. Essa palavra anti significa repulsão. Diurese significa liberação de água. Só que presta atenção, o hormônio ADH ele é um hormônio antidiurético, ou seja, ele vai impedir a diurese, ele vai impedir a perda de água pelo nosso corpo, beleza? E esse hormônio ADH ele vai ser produzido no hipotálamo, tudo bem? Presta atenção aqui, galera. O exemplo. Se o meu sangue ele tem uma grande quantidade de água, ou seja, se o volume de água no meu sangue é alto, significa que eu preciso absorver mais água, eu preciso reter mais água dentro do meu corpo? Não, porque o volume de água no meu sangue já está alto. Então presta atenção como que ocorre essa regulação. Quando eu tenho um alto volume de água no meu sangue, esse excesso de água no meu sangue vai inibir a ação do hipotálamo. Se o hipotálamo ele for inibido, ele vai deixar de produzir, ou seja, ele vai produzir em pequena quantidade o hormônio ADH. Então volta, quando eu tenho muita água no sangue, inibe a ação do hipotálamo. Consequentemente, o hipotálamo vai produzir uma baixa quantidade de hormônio ADH. Se o hormônio ADH ele está em baixa, vai ocorrer processo de retenção de água dentro do meu corpo? Não. O que vai acontecer? A absorção de água no meu corpo vai tender a diminuir. Se a absorção de água no meu corpo diminui, o que acontece com a urina? A urina se torna mais diluída. O volume da urina tende a aumentar. Tudo bem? Outro hormônio que vai regular esse processo de filtração também é o hormônio chamado aldosterona. O hormônio aldosterona, ele vai regular a quantidade de sódio, de reabsorção e de liberação, de excreção de sódio. Presta atenção, quando eu tenho muito sal mineral sódio no meu sangue, quando o volume de sódio no meu sangue está muito alto, o excesso de sódio vai inibir as glândulas suprarrenais. Presta atenção, aqui a glândula suprarrenal.
ela fica sobre os rins e ela vai ser responsável por produzir o hormônio aldosterona. Volta! Se eu tenho um alto volume de sódio no meu sangue, esse excesso de sódio no sangue vai inibir a ação das suprarrenais. Se a suprarrenal, se essa glândula suprarrenal ela foi inibida, ela vai produzir baixa quantidade de hormônio aldosterona. Consequentemente, se eu tenho pouca aldosterona, o processo de reabsorção de sódio vai ser o quê? Baixo. Então presta atenção. Se eu tenho baixo hormônio aldosterona, a absorção de sódio vai ser o quê? Baixo. Se eu tenho muito hormônio aldosterona, a absorção de sódio no sangue vai ser o quê? Alto. Olha aqui. Se eu tenho baixo ADH, se eu tenho uma concentração muito baixa de hormônio ADH, a absorção de água vai ser baixo. Mas se eu tenho uma alta concentração de hormônio ADH, consequentemente a absorção de água tende a aumentar. Tudo bem, meninos? Então aqui nós demos um breve panorama sobre o sistema excretor. Um outro detalhe, uma outra pergunta que deve ter surgido. Professora, todos os animais eles vão liberar as mesmas excretas nitrogenadas? Não. Com isso, nós conseguimos classificar os animais de acordo com as excretas nitrogenadas que eles vão liberar. Então, os 3 grupos de animais que eu consigo classificar de acordo com a excreta nitrogenada. Amoniotéricos, que vão liberar o quê? Amônia. Exemplo, peixes, ossos. Uriotéricos, que vão liberar o quê? Ureia. Exemplo, peixes cartilaginosos, mamíferos e os répteis. E por último, nós temos os uricotéricos, que vão liberar ácido úrico. Exemplo, as aves e os répteis. Tudo bem, galerinha? Essa foi a aula de hoje. Já tem tarefinha no livro disponível para vocês fazerem. Qualquer dúvida, me procure no grupo do WhatsApp, tudo bem? Beijo para vocês, tudo de bom!